Quem nunca perdeu horas esparramado no sofá, comendo besteira e assistindo aqueles maravilhosos programas de domingo? Quem nunca chorou assistindo o Rei Leão? Quem nunca riu assistindo os Trapalhões ou desligou a TV sabendo que ia passar a Lagoa Azul? Realmente, essa caixa transmissora de imagem reproduz diversas emoções. Mas o que essa caixa tem de tão especial? Ou melhor, quem inventou a televisão? Considerada uma das maiores criações do século XX, a televisão foi um marco na história da tecnologia. Revolucionou a forma de se transmitir informações e encurtou a distância entre os continentes. Televisão é a junção de duas palavras, tele do grego que quer dizer distância e visione do latim que quer dizer visão. Esse termo foi usado pela primeira vez em 1900 por Konstantin Persky. Não há um inventor específico para a criação da televisão, porque na realidade sua idealização foi a união de diversas invenções. Vou falar aqui neste vídeo sobre as invenções e os inventores que contribuíram para a criação do televisor. O russo Vladimir Zworykin foi um dos idealizadores da televisão, porém algumas fontes apontam o americano Philo Farnsworth como o inventor da televisão. Inclusive existem algumas patentes no nome de Philo, porém a última patente registrada pertence a Vladimir. A televisão só se tornou viável com a criação do tubo de raios catódicos, o CRT, no ano de 1897, pelo alemão Carl Ferdinand Braun. Porém, a primeira pessoa que realmente usou com o propósito de transmitir imagens foi o russo Boris Rosin, em 1907. A primeira imagem transmitida foi datada do ano de 1907 por Georges Rinou e A. Fournier, porém usando um princípio distinto do CRT. No ano de 1923 foi patenteado o iconoscópio por Vladimir Zworykin, uma invenção que viria a ser a base das TVs naquela época. As primeiras televisões eram bem mecânicas e utilizavam um disco para transmitir imagens em movimento, chamado disco de Nipkow. A primeira transmissão oficial foi feita por John L. Bird no ano de 1926. Foi também a primeira demonstração pública, feita apenas para alguns jornalistas e cientistas. Era uma imagem bem rústica, uma silhueta e com uma resolução baixíssima, porém suficiente para causar reações positivas. Londres foi a primeira cidade do mundo a transmitir sinais de TV, enviando imagens em movimento diretamente para Nova York, em janeiro de 1928, no laboratório de John Bird. A TV já havia sido inventada, porém ainda faltavam alguns detalhes, como por exemplo, transmitir sons. O americano Philo Taylor, que já se encontrava nessa empreitada de televisor, inventa um captador de imagens, feito por raios catódicos. A resolução de sua TV era questionável, mas lhe permitia fazer transmissões ao vivo juntamente com áudio, tornando-se o projeto mais funcional da época. Essa é uma das razões por ser atribuída a ele a invenção da TV. Foi também dono de uma das primeiras patentes da televisão. As primeiras transmissões de TV foram feitas antes mesmo de sua venda em larga escala. Haviam apenas 22 salas de transmissão, no ano de 1934, na Alemanha. Era como se fosse o cinema nos dias de hoje. A primeira empresa a fabricar TVs em escala para venda foi a Telefunken, em 1934. As primeiras transmissões de imagens coloridas são datadas de 1924, porém as primeiras exibições a cores em TVs ocorreram na década de 50. O primeiro grande evento transmitido por uma TV foram os Jogos Olímpicos de 1936. As primeiras televisões fabricadas no Brasil foram nos anos 50 pela Semp, hoje conhecida como Semp Toshiba. Antes disso só haviam televisores importados e por preços bem altos. A TV Tupi foi a primeira emissora brasileira de televisão, fundada por Assis Chateaubriand em setembro de 1950. A TV Excelsior foi responsável pelas primeiras transmissões a cores no Brasil, em 1962. Porém, a transmissão a cores considerada oficial ocorreu apenas em 1972. O conceito de plasma surgiu nos anos 40, porém os primeiros televisores de plasma surgiram apenas no final dos anos 90. Hoje em dia existem muitos outros tipos de televisão, com resoluções de até 8K. É isso aí, pessoal, o vídeo fica por aqui, mas não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agradeço vocês todos que assistiram até aqui e falou, até o próximo vídeo.